Hoje é uma segunda-feira, dia 9 de maio de 2016. A semana passou muito curiosamente. Na quinta-feira, dia 5, morreu o capitão reformado Homero César Machado, mencionado pela presidente Dilma Rousseff, como aquele que dirigia, entre outras pessoas, as torturas que sofreu a presidente durante a ditadura 1964-1985. O corpo foi cremado na sexta-feira, na Vila Alpina. O futuro é um acontecimento muito curioso. Dizer que o futuro acontece é um paradoxo, mas acontece. Porque o capitão morreu. Não se fala mal de morto, porque o defunto não pode se defender. Resta, evidentemente, a lembrança daquilo que passou. Ou a presidente Dilma disse a verdade, ou mentiu. Não há razão alguma para que a presidente Dilma tenha cometido falsidade enquanto apontava o capitão Homero César Machado como um dos seus torturadores, ou diretor, ou praticante das sevícias. Entender-se-ão os mesmos mais tarde, se quando esse conceito correspondente à vida eterna estiver confirmado. É coisa dos anjos, dos santos, dos demônios, é coisa dos deuses ou de Deus, ou é coisa de ninguém. Mas fica aqui a lembrança, correspondentemente a um assunto não terminado, porque o capitão foi objeto de denúncia. Nós temos a lei de anistia, que tanto protege aquele que seria teoricamente o revolucionário, como protege também aquele que serviria ou teria servido ao regime totalitário. Fica a lembrança, o corpo foi cremado. Entendam-se os parentes a respeito da memória dele, e se entenda também aquele que se foi, se a santo puder dar-se, se a santo puder dar-se, ou se a tanto puder dar-se, ou se a menos santo puder estar em local outro. Apenas o registro da morte daquele apontado como torturador da presidente da República, posta no meio desse carrossel terrível que é o desdobramento da política atual que atravessa o país. Em segundo lugar, este narrador tem uma obsessão muito velha, muito antiga, vem lá dos tempos em que, já formado e advogando, acompanhava as atividades do antigo Ministério da Educação e Cultura, hoje somente Ministério da Educação. Este advogado, se não falou para o vazio, falou durante anos e anos para quem o escutou muito mal. O resultado daquilo é que nós temos no país hoje 1.200 e poucas faculdades de direito. Deveríamos ter 1.585, parece que algumas escandalosamente vertendo no panorama sujo da educação superior brasileira, parece que algumas delas foram extirpadas ou estão sendo extintas. Mas, com essa compulsão vinda do passado e chegando ao presente, o narrador é muito teimoso,
Vai o segundo recado a Temer. Se, quando, conforme parece, há 90% de possibilidades de que isso aconteça, ele se transforme em presidente dos Estados Unidos do Brasil. O novo possível presidente da República teria designado já Mendonça Filho para o Ministério da Educação. Hoje, educação, de repente, vira novamente Educação e Cultura. Mendonça Filho. Mendonça Filho tem uma vida de deputado muito longa, antiga. Ligou-se com Jarbas Vasconcelos lá atrás, e por aquilo que o escriba recolheu na internet, Mendonça Filho não se dá muito bem com o presidente do Senado, Renan Calheiros. Teria dito algumas coisas que não seriam favoráveis ao presidente do Senado Federal. Mendonça Filho vai. Mendonça Filho vai ao Ministério da Educação. É bom que se examine o que disse este narrador em crônica anteriormente posta no site. Um recado a Michel Temer: coloque no Ministério alguém que realmente possa colocar um pouco de saúde naquele órgão doente da República. Este advogado criminal está fazendo uma pesquisa muito séria no MEC, a ver como as coisas funcionam e funcionavam. E alguma coisa há de surgir. Aquilo parece transparente, mas não é não. É fechado. Tem dezenas de assessores. Tem manifestações sutis, sofisticadas, correspondentemente a pareceres favoráveis à criação de muitas faculdades. E o escrevinhador pretende saber quem é quem e quem foi quem no Ministério da Educação. Hoje, só de educação. Quem sabe mais tarde, de Educação e Cultura novamente. Michel Temer tem que ficar preocupado com isto. E o novo ministro Mendonça Filho, que seria o ministro, ou será o ministro da Educação lá em Brasília, recebe este recado direto: não durma demais, fique esperto, examine como funciona aquilo tudo, veja quais são as pretensões de várias mantenedoras, localize a origem dos conselheiros na Câmara de Ensino Superior, veja, pesquise sobre os votos proferidos em relação a cada reivindicação. E depois disso, ministro, tome as providências adequadas. Este recado, esta pretensão, é ofertado, ou são ofertados os recados e a pretensão também ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados e aos conselhos das 27 seccionais que a Ordem dos Advogados do Brasil tem. É uma preocupação muito importante, Michel Temer, e Vossa Excelência não há de descurar desta pretensão, desta reivindicação
desta conduta agressiva deste antigo criminalista que já viu tudo. Começou a advogar em 1958. Já antes, como solicitador acadêmico, tinha relação com o mundo do direito. E vem de lá esta data, insistindo, pesquisando, advertindo, solicitando, implorando às vezes até a que os presidentes da Ordem dos Advogados tomem tento com essa situação. Vamos lá. Vamos ao futuro. Vamos ao futuro, ao porvir, com a lembrança dura daquilo que passou e com a esperança naquilo que virá com certeza para melhorar, inclusive, o ensino superior no nosso país. E tenho dito,